Vamos aí agora falar sobre a unidade da Escritura. A inspiração subentende a unidade da Escritura, que suas palavras procedem de uma única mente divina. Faz supor que a Bíblia deve exibir uma coerência perfeita. Isso é, o que encontramos na Bíblia, embora a personalidade distinta de cada escritor, de cada profeta ali, seja evidente, porque você não consegue olhar para um escritor bíblico e ver a mesma coisa do outro, porque cada um fala da sua maneira, é evidente e implícito que o conteúdo da Bíblia como um todo, ele exibe uma unidade de desígnio que revela um autor único. A consistência interna caracteriza os vários documentos escriturísticos de forma que uma parte não contradiz a outra. Ou seja, se você pegar a Bíblia, mesmo que tenha vários autores, você consegue perceber que existe uma unidade. Por quê? Porque um autor não fala contra o outro. Um autor não fala, olha, eu falei que Deus é amor, o outro fala que Deus é outra coisa. Não. Todos falam a mesma coisa. E isso mostra que foi só um autor. Isso mostra também e revela pra gente que o autor foi sim Deus, porque ele soprou no coração e no ouvido de cada profeta aquilo que ele era, aquilo que ele queria revelar. E Deus não é um esquizofrênico, uma pessoa de dupla personalidade. Ele falou para todos a mesma coisa. Então, mesmo que de maneira diferente, ele sempre se mostrou a mesma coisa. E a infalibilidade da Escritura. A infalibilidade bíblica acompanha necessariamente a inspiração e a unidade da Escritura. A Bíblia não contém erro algum, ela está correta em tudo. Por quê? Porque ela está em unidade, a inspiração dela vem de Deus. Então, quando você olha para isso, então ela vê uma inspiração divina e ela é única, ela tem uma unidade ali. Deus não mente nem erra, e que a Bíblia é a sua palavra, segue-se tudo o que nela está escrito, tem que ser verdade. Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada, e que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, o que Jesus está falando? Que a lei, que toda essa unidade da Bíblia, ela é inerrante, ela não consegue ser errada porque ela vem da mente de Deus, e Deus é perfeito. A infalibilidade da Escritura se refere a uma incapacidade para errar. A Bíblia não pode errar. Inerrância, por outro lado, enfatiza que a Bíblia não erra. Alguém que considere que porção ou aspecto da Escritura como falível ou contendo erros deve rejeitar todo o cristianismo. Porque você não pode questionar ou rejeitar a autoridade última de um sistema de pensamento e ainda reivindicar lealdade a ele, visto que a autoridade última em qualquer sistema define o sistema inteiro. Então, se você está falando que a Escritura está errada em algum ponto, você está falando que Deus errou. Você está falando que o ser perfeito errou. Então não dá para você desconsiderar uma parte e considerar a outra por bel prazer. Alguém que rejeita a infalibilidade e a inerrância bíblica assume a posição intelectual de incrédulo e deve prosseguir para defender e justificar sua cosmovisão pessoal contra os argumentos dos crentes a favor da veracidade da fé cristã. A Bíblia não contém erros, seja falando de coisas espirituais, históricas ou de outros assuntos. Ela é correta em tudo o que afirma. Por quê? Porque ela não é uma construção histórica do homem, ela é um sopro divino e Deus sendo perfeito, é impossível que ela esteja errada. Por quê? Porque, isso aqui está errado, só essa parte, esse versículo aqui está errado que seja. Mas se você está condenando esse versículo, você está falando que aquele que soprou errou. Aquele que escreveu errou. Porque por mais que foram escritos pela mão de homens, o autor, quem soprou tudo isso, quem narrou isso para eles, foi Deus. E Deus sendo perfeito, a Bíblia tem que ser inerrante. A autoridade da Escritura. A inspiração, unidade e infalibilidade da Escritura implicam que ela possui autoridade absoluta, visto que a Escritura é a própria palavra de Deus, ou ele falando. A conclusão necessária é que ela é a porta da autoridade de Deus. Por conseguinte, a autoridade da Escritura é idêntica à autoridade divina, visto que Deus possui autoridade absoluta e última. A Bíblia sempre porta a autoridade absoluta e última, porque se é a palavra escrita dele, ela também carrega a mesma autoridade dele. A Bíblia não é apenas um instrumento do qual ele nos fala. Antes, as palavras da Bíblia são a própria palavra de Deus, falando, não há diferença. A Bíblia é a voz divina para a humanidade e sua autoridade é total, certo? A necessidade da Escritura bíblica.
Visto que a teologia é central para tudo na vida e no pensamento, a Escritura ela se torna necessária como um fundamento para tudo na civilização humana. À medida que qualquer cosmovisão consistentemente exclua as premissas bíblicas, ela degenera o ceticismo e barbarismo. A Escritura ela é necessária para definir todo o conceito da atividade cristã. Ou seja, a Escritura é também necessária para que a salvação seja possível, visto que a informação necessária para tal está revelada na Bíblia e deve aquele ser levado ao indivíduo para por ela receber a salvação. Ou seja, se você não conhece a Bíblia, se você não tem o contato com ela, é ali que está o caminho para você ser salvo. Se você não consegue olhar para isso, como que você vai obter a salvação? Então é necessário sim a Escritura. Não adianta o cristão que fala, eu vou na igreja, eu vou fazer oração, se ele não consegue entender qual é o caminho para isso, entendeu? Paulo escreve, as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Portanto, a Escritura ela é necessária para o conhecimento que conduz à salvação. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Instruções que te levam ao conhecimento espiritual e as respostas das questões últimas e qualquer conhecimento sobre a realidade. A clareza da Escritura. Há dois extremos com respeito à clareza da Escritura que os cristãos devem evitar são eles. Um é sustentar que o significado da Escritura é totalmente obscuro à pessoa comum, que somente uma elite ou um grupo certo de indivíduos escolhidos podem interpretá-la, que a primeira posição isola o uso da Escritura do povão em geral, vamos dizer assim, e ele impede que qualquer pessoa de contestar o entendimento bíblico de profissionais estabelecidos, mesmo quando eles estão enganados. Outro é a opinião, o segundo ponto aqui é a opinião de que alega que a Escritura é tão clara que a parte alguma dela que seja difícil de ser entendida, o que nenhum treinamento de hermenêutica é requerido para manusear o texto. Ou seja, é quase que um paradoxo. Você não pode achar que só uma elite intelectual decidida por alguém possa estudar, mas você também não pode ser leviano e achar que é a coisa mais simples do mundo, que é um livro de receita de bolo que qualquer um pode ler e entender. Não, é preciso ter um aprofundamento de conhecimento para que você não seja leviano ou que você perca a interpretação real do que está ali. A segunda também é perigosa, porque a Bíblia ela não é tão fácil de compreender que qualquer pessoa possa interpretá-la com igual competência, ou seja, não é que só uma elite, um grupo escolhido possa interpretar, mas sim, você vai precisar não ser uma pessoa sem conhecimento nenhum para que você consiga interpretar ela integralmente. Porque muitos gostariam de julgar a si mesmos competentes em assuntos importantes, tais como teologia e hermenêutica, mas, ao invés de orarem por sabedoria e estudar as Escrituras, elas simplesmente supõem serem tão capazes quanto o teólogo ou seus próprios padres e pastores. Então, não adianta você, eu não consigo interpretar igual o padre. Poxa, mas o padre ele está estudando aquilo ali, ele vive para estudar aquilo. Um teólogo, ele vive para estudar aquilo. Será que você, sem estudar nada, você consegue ter a mesma interpretação? Não é que ele faça parte de uma elite escolhida, mas ele se dedicou a aprender. Então, tal modo de pensar é um convite a desastre e a confusão. É possível também aprender os dogmas básicos da fé cristã, simplesmente lendo a Bíblia. Mas há passagens ali que são, em diferentes graus, difíceis de entender. Portanto, embora a doutrina dá clareza,
da Escritura conceda a cada pessoa o direito de ler e interpretar a Bíblia, ela não elimina a necessidade de mestres na igreja, mas antes afirma sua necessidade. A Escritura ordena aos crentes a obedecerem aos seus líderes. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, é necessário a gente entender essa dinâmica da interpretação para que não seja falho, para que você não ache que você também não possa interpretar nada e você deixe apenas com elite, mas você também entenda que ao se propor ao estudo, você entenda que você vai precisar aprofundar e você talvez precise recorrer aí aos mestres da igreja, as pessoas que estudam isso, para que você possa aprender diretamente com ela, certo? E agora a última parte aqui é a suficiência da Escritura. A Bíblia contém tudo o que é necessário para construir uma cosmovisão cristã compreensiva que nos capacite a ter uma verdadeira visão da realidade. A Escritura ela nos transmite não somente a vontade de Deus em assuntos gerais, da fé e da conduta cristã, mas ao aplicar preceitos bíblicos, podemos também conhecer sua vontade em nossas decisões específicas e pessoais, ou seja, não é só sobre caminhar o caminho cristão, mas é saber o que Deus espera da gente e a gente tomar boas decisões na nossa vida particular, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, no nosso trabalho e tudo. Então ela transmite tudo que o homem precisa. E a teologia cristã deve afirmar sem reservas a suficiência da Escritura como uma fonte completa de informação, instrução e direção. A Bíblia ela contém toda a vontade divina, incluindo a informação de que alguém precisa para a salvação e desenvolvimento espiritual e direção pessoal. Embora nossa obediência nunca alcance a perfeição nessa vida, todavia não há nenhuma informação que precisemos para viver uma vida cristã perfeita que já não esteja na Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela é suficiente para o cristão porque é por meio dela que ele vai conhecer toda a dinâmica do que Deus espera, tanto o que Ele espera de nós quanto o que Ele nos instrui a fazer. E se você está fazendo à vontade, e se você está seguindo as dicas, os conselhos de um Deus perfeito, de um ser perfeito, como que vai ser sua vida aqui na Terra? Então a ideia da suficiência da Escritura, ela traz para a gente justamente esse olhar alto, onde que você fala, tá, beleza, se eu seguir o que está aqui, eu vou resolver questões do trabalho, questões de relacionamentos familiares, amoroso, com os filhos, porque ali está tudo. Deus deixou tudo, seja para informação, instrução e direção, na parte espiritual, salvífica e também pessoal de cada pessoa, certo? E agora a gente vai entrar aí no assunto Deus, no tema Deus de fato, para entender um pouco melhor sobre isso. A gente acabou de tratar aí sobre a questão da Escritura. Então, até a próxima aula, um grande abraço e tchau! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!